motivação para a gente estudar isso, né? Quando eu tenho um problema de contagem, ele envolve determinar o número de elementos num conjunto finito e o número de combinações possíveis num dado contexto, tá? Problemas de alocação de recursos. Então, a ideia do princípio da multiplicação. Se eu tenho N1 resultados para um evento, N2 resultados, então existe N1 vezes N2 resultados possíveis, tá? Então, por exemplo, se um homem tem 4 ternos, 8 camisas e 5 gravatas, de quantas maneiras ele pode se vestir? 4 vezes 8 vezes 5. A última parte de um número de telefone contém 4 dígitos. Quantos dígitos numéricos de 4 dígitos existem? Tá? E aí também é uma multiplicação. Quantos códigos numéricos de 4 dígitos existem se o mesmo dígito não puder ser repetido? Vamos fazer esse aqui? Então, eu tenho um telefone e a última parte dele tem 4 dígitos. Quantos códigos numéricos de 4 dígitos existem? Aqui ele não fez nenhuma restrição de ter que ser com ou sem repetição. Então, nessa primeira posição, eu posso colocar do algarismo 0 até o 9, na segunda também, na terceira também, na quarta também. Então, eu tenho 10.000 possibilidades. Agora, já no terceiro exemplo, os números não podem se repetir. Então, 10 na primeira, 9 na segunda, 8 na terceira, 7 na quarta. Então, aqui eu vou ter 9 vezes 8, 72 vezes 70. 14, 5.040 possibilidades. Aí aqui, seja C, no modo a cardinalidade de um conjunto C. Pelo princípio da multiplicação, podemos determinar que se A e B são conjuntos finitos, então o produto cartesiano vai ser o produto da quantidade de elementos que tem no conjunto A e no conjunto B. E aí a gente tem o princípio da adição. Se A e B são eventos disjuntos, ou seja, eles não têm interseção, né? Interseção vazia, com N1 e N2 resultados possíveis respectivamente, então o número total de possibilidades para o evento A ou B é N1 mais N2. Exemplo, um consumidor deseja comprar um veículo numa concessionária. A concessionária tem 7 automóveis sedã e 8 automóveis hatch em estoque. Quantas escolhas possíveis o consumidor tem? Então, ele escolhe da concessionária A ou da B. Então, ele tem 15 possibilidades de escolha. Tá? Então, a união vai ser a ideia, quando os conjuntos são disjuntos, de adição da cardinalidade, e quando for diferença, né, vai ser o primeiro menos a cardinalidade da interseção. Quantos números de 4 dígitos começam com 4 ou 5? Então, eu vou pensar aqui, começa com o dígito 4. Então, aqui eu só tenho uma opção de escolha, que eu tenho 10, 10 e 10. 1.000 possibilidades. Ou começando com o dígito 5. Aqui só pode ser 1, 10, 10 e 10, 1.000. Então, a soma vai ser 2.000 possibilidades, certo? Se uma mulher tem 7 blusas, 5 saias e 9 vestidos, de quantas maneiras ela pode se vestir? 7 vezes 5 vezes 9. 7 vezes 5, 35. Vezes 9, 45 vão 4. 9 vezes 3, 27. 28, 29, 30, 31. 315 maneiras de se vestir. Quantos inteiros de 3 dígitos são pares? De 3 dígitos. Então, o primeiro dígito pode ser de 1 a 9. Eu tenho 9 opções de escolha. No segundo pode ser qualquer um. E no último tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Eu tenho 5 escolhas. Então, eu vou ter 450 possibilidades. Quantos sufixos de telefone de 4 dígitos existem com pelo menos um dígito repetido?
Então eu vou pensar em todas as possibilidades que eu tenho com 4 dígitos, né? Que dá 10.000, e vou pensar no caso em que os 4 dígitos são distintos, que é isso que eu não quero, né? E aí, fazendo essa conta aqui, a gente já fez essa conta aqui, se eu não me engano. Enfim, aí a gente vai ter aqui 72 vezes 70, 14, 5.040. Então, eu não quero que aconteça isso, de não ter nenhum dígito repetido. Então, é 10.000 menos 7.270. Vou subtrair. 3, 7, 2, né? Então, 2.730. Árvores de decisão são as representações gráficas das possibilidades de um evento baseado em uma série de escolhas. Então, exemplo, considere o evento de lançar 3 vezes uma moeda. Quais as possíveis sequências de cara ou coroa obtidas? A primeira pode ser cara, coroa. Na segunda pode ser cara, coroa. Aqui, cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa, cara ou coroa, cara ou coroa. Isso aqui é a árvore de possibilidades, tá? Desenhe uma árvore de decisão para encontrar o número de cadeias binárias de comprimento 3 que não tem zeros consecutivos. Então, que não tem zero consecutivo. Então, lá, a primeira pode ser 0 ou pode ser 1. A segunda pode ser 0 ou ser 1. 0 ou 1. Depois, pode ser 0 ou 1. Depois a gente tira o que não quer. 0, 1, 0, 1. Ele não quer que tenha zeros consecutivos. Então, eu vou ter que descartar essa cadeia, né? E vou ter que descartar essa cadeia aqui. Então, pode ser 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Certo? Por que o princípio da multiplicação não se aplica no exemplo anterior? Porque, apesar de ser eventos sucessivos, o número de resultados possíveis não é constante. Tá? Então, o princípio da multiplicação é usado para contar o número de resultados possíveis para uma sequência de eventos, cada um com um número finito de possibilidades. Já o de adição, o princípio da adição é usado para contar o número de resultados possíveis em eventos disjuntos, ou seja, que não tem interseção em comum. Tá? Os princípios da adição e multiplicação podem ser usados juntos. As árvores de decisão podem ser usadas para contar o número de resultados possíveis para uma sequência de eventos onde o número de resultados possíveis não é constante, mas depende do resultado do precedente. Princípio de inclusão e exclusão. Se A e B são conjuntos de um conjunto universo S, então a união deles é igual à cardinalidade do primeiro, do segundo, menos a interseção. Isso pode ser estendido para 3 conjuntos. Então, aqui, numa pesquisa de opinião pública, foram entrevistados 35 eleitores, todos apoiando o referendo 1. O referendo 2 ou ambos. Sabe-se que 14 apoiaram o referendo 1, 26 apoiaram o referendo 2, e eu quero saber quem é que apoiou os dois ao mesmo tempo. Então, o total de eleitores é 35, é igual a quem apoiou o primeiro, quem apoiou o segundo, menos quem apoiou os dois. 14 mais 26. Vai dar 40. Então, x é igual a 5. Ou seja, existem 5 pessoas que apoiaram os dois ao mesmo tempo. Bem, um grupo de estudantes está planejando encomendar pizzas. Sabe que 13 gostam de calabresa, 12
10 gostam de marguerita, 12 gostam de portuguesa, 4 gostam de calabresa e marguerita, 5 gostam de marguerita e portuguesa, 7 gostam de calabresa e portuguesa e 3 gostam de todas, calabresa, portuguesa e marguerita. Quantos estudantes há no grupo? Então a ideia da gente fazer aqui as interseções: marguerita, portuguesa, calabresa. Quem gosta, a gente sempre começa pela interseção. 3 gostam dos 3 sabores. 7 gostam de calabresa e portuguesa. Como eu já botei 3, 7 menos 3, 4. 5 gostam de marguerita e portuguesa, mas eu já tenho 3. 5 menos 3, 2. 4 gostam de calabresa e marguerita. Calabresa e marguerita, mas eu já tenho 3, então aqui 1. 12 gostam de portuguesa, mas aqui eu já tenho 2 mais 3, 5. 5 mais 4, 9. Então 12 menos 9. 3 gostam somente de portuguesa. 10 gostam de marguerita, eu já tenho aqui 6. Então 10 tira 6, 4. E 13 gostam de calabresa, mas eu já tenho aqui 8. 13 tirar 8, 5. E aí ele quer saber quantos estudantes há no grupo. Agora eu somar. 4. Aqui eu posso fazer o seguinte, ó. Eu sei que calabresa tem 13 pessoas. Que aí já seria esse conjunto aqui, ó. Né? Então, mais quem tá aqui fora. 3, mais 4, mais 5. Então, 13 mais 3, 16. 4 mais 5, 9. 25. Em um grupo de 42 turistas, todos falam inglês ou francês. Inglês ou francês. Aqui, ó. Sabe-se que 35 falam inglês, 18 francês. Então, X é a interseção. Quem que fala somente inglês? 35 menos X. Quantos falam só francês? 18 menos X. E o total é 42. Então, isso aqui é quem fala só inglês, mais quem fala só francês, menos a interseção. 42 menos 35, menos 3x mais 18. 42 menos 35 vai dar 7 menos 18 igual a menos 3x. Né? Menos 35. 12. Tira 5, 7. Isso. 18 tira 7, 11. Aqui é... Vamos pensar aqui, peraí. Uma coisa errada. 42 turistas. Todos falam inglês ou francês. 35 falam inglês e 18 falam francês. A gente pode pensar assim: 35 mais 18 menos a interseção. Então, 8 mais 5, 13, vai 1, 4, 5. 42 menos 53 igual a menos X. 53 menos 42. 11. Então a interseção é 11. Então aqui eu tenho 11 que fala inglês e francês. Vou ter 35 menos 11. 24 que falam somente inglês e 7 que falam somente francês. Tá? Aí a gente vai para o princípio da casa dos pombos. Tá? Que me fala o quê? Mais de K itens são colocados em K recipientes, então pelo menos um recipiente contém mais de um item. Exemplo, em um grupo de 13 pessoas, pelo menos 2 pessoas fazem aniversário no mesmo mês. Só você pensar, o ano tem 12 meses, né? Janeiro, fevereiro, março, abril,
vezes é preciso jogar um dado de modo a garantir que o mesmo número apareça 2 vezes? Olha, o dado tem 6 faces, então tem que jogar pelo menos 7 vezes, que aí com certeza uma face vai aparecer mais de uma vez, tá? Quantas pessoas precisam estar presentes em uma sala para garantir que 2 delas têm o último nome começando com a mesma letra? 27, porque o alfabeto tem 26 letras. Em um grupo de 25 pessoas, é verdade que existe pelo menos 3 pessoas que nasceram no mesmo mês? Aí a gente pensa no ano. O ano tem 12 meses, né? Então, 12, 12, 24. E aí tem um terceiro aí. Então, é verdade. Aí vem, prove que se 4 números forem escolhidos do conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, pelo menos um par entre os números escolhidos tem que somar 7. Então, aqui quantos eu tenho? Tenho 6. E aí, se você olhar, 1 mais 6 é 7, 2 mais 5 é 7, 3 mais 4 é 7. Tem pelo menos um que soma 7, tá? E a gente vai entrar no princípio fundamental da contagem. Análise combinatória é a área da matemática que estuda agrupamentos de elementos sem precisar enumerá-los, tá? E aí a gente tem que lembrar o que é um fatorial. Lembrando que, por convenção, 0 fatorial é 1 e 1 fatorial é 1. Tá? Então, 2 fatorial 2 vezes 1 que é 2, 3 fatorial 3 vezes 2 vezes 1 que é 6, 4 fatorial 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 que é 24 e assim vai. E aí, a gente tem aqui, ó, 4 fatorial mais 3 fatorial. 4 fatorial dá 24, 3 fatorial dá 6, eu somo. Agora, quando eu tenho, vamos supor, 20 fatorial dividido por 19 fatorial, eu vou abrir em cima até 19 fatorial, que é o número que eu tenho embaixo. Simplifico, dá 20. Aí aqui, ó. N mais 1 fatorial dividido por N menos 1 fatorial é igual a 210. Então, eu vou abrir em cima até N menos 1 fatorial. Vou cortar N ao quadrado mais N igual a 210. E aí, a gente chega aqui resolvendo essa equação do segundo grau, que N vai ser igual a 14 ou N igual a menos 15. Como a gente não trabalha com fatorial negativo aqui, então só pode ser N igual a 14, tá? Aí lembrar que N fatorial é N vezes N menos 1. 8 fatorial vai ser 8 vezes 7 fatorial e assim a gente vai fazendo. Aí aqui, x mais 1 fatorial dividido por x menos 1 fatorial igual a 56. Então, eu vou abrir até x menos 1 fatorial em cima e embaixo. Então, eu corto aqui, x ao quadrado mais x menos 56 igual a 0. Cara, uma equação do segundo grau. E aí, eu vou resolver ela. E aí, os valores que eu acho são 7 menos 8. A gente vai considerar sempre o positivo. Tá? E aqui é a árvore de possibilidades que a gente falou anteriormente. A multiplicação, né? Uma moeda lançada 3 vezes. Qual o número de sequências possíveis para cara ou coroa? Então, pode ser cara ou coroa no primeiro lançamento, no segundo e no terceiro. Então, por isso que é 2 elevado a 3, que dá 8. E aqui a gente tem um diagrama da árvore, representando as possibilidades. Quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos significativos, ou seja, de 1 a 9? Como ele falou que não precisa ser distinto, então 9 vezes 9 vezes 9. Se fosse distinto, 9 vezes 8 vezes 7. Eu tenho que excluir os que eu já usei. Quantos números de 4 algarismos
algarismos distintos podemos formar no sistema de numeração decimal. O primeiro é 9, porque não pode ser 0. Depois 9, 8, 7, porque ele quer que seja o quê? Distinto, tá? Em uma corrida de 6 carros, quantas são as possibilidades do primeiro, segundo e terceiro lugar? 6 vezes 5 vezes 4. Quantos são os divisores de 72? Então, a gente pega 72 e fatora. 3, 3, 1. E aí, eu pego o expoente, somo mais 1 e multiplico com outro expoente mais 1. 4 vezes 3, que dá 12. Tá? Quantos resultados podemos obter na loteria esportiva? São 14 jogos e cada um deles tem uma coluna, a coluna 1, coluna no meio e coluna 2. Então, 3 vezes 3 até vai assim 3 elevado a 14. Então, para eu saber a quantidade total, eu vejo quantas escolhas devem ser feitas, quantas opções cada escolha tem e multiplico tudo. Aí vem, existem 3 linhas de ônibus ligando a cidade A à cidade B e outras 4 ligando a B até a C. Uma pessoa deseja viajar de A até C passando por B. De quantos modos diferentes a pessoa poderá fazer essa viagem? De A para B são 3, de B para C são 4. 3 vezes 4, 12. A placa de um automóvel é formada por 2 letras seguidas por um número de 4 algarismos, com as letras A e R e os algarismos ímpares. Quantas placas diferentes podem ser constituídas de modo que o número não tenha algarismo repetido? Então, ele não fala da letra repetida, a letra pode se repetir, então 2 na primeira e 2 na segunda. Já os algarismos, 5, 4, 3 e 2, porque não pode repetir. Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 2, 3, 4, 5 ou 7? Aqui eu tenho 5 possibilidades de escolha, então 5 na primeira, depois que eu escolhi sobram 4 para a segunda, depois que eu escolhi sobram 3 para a terceira. Tá? Com os algarismos de 1 a 9, quantos números de telefone podem formar-se com 6 algarismos de maneira que cada número tenha prefixo 51 e os restantes sejam números todos diferentes, inclusive dos prefixos que formam, dos números que formam prefixo. Então 51 já está fixado, é 1 e 1, né? 1 e 1. Então não pode nem um 5 nem um 1. Então dos 9 sobram 7 para cá, 6, 5 e 4. Que aí vai dar 840 possibilidades, né? Um tabuleiro especial de xadrez possui 16 casas em 4 linhas e 4 colunas. Um jogador deseja colocar 4 peças no tabuleiro de tal forma que em cada linha, em cada coluna, sejam colocadas apenas uma peça. De quantas maneiras 4 peças poderão ser colocadas? Então essa opção aqui, né? 4 na primeira, na segunda 9, então 16 vezes 9 vezes 4 vezes 1, 576 maneiras. Um torneio esportivo entre 2 escolas será decidido numa partida de duplas mistas de tênis. A escola E inscreveu nesta modalidade 6 rapazes e 4 moças. A equipe de tenista da escola F conta com 5 rapazes e 3 moças. Calcule de quantas maneiras poderemos escolher os 4 jogadores que farão a partida decisiva, sabendo que um dos jogadores da equipe E não admite jogar com seu namorado que faz parte da equipe F. Então, na escola E tem 6 vezes 4, 24 maneiras, e na escola F, 5 vezes 3, 15 maneiras. Multiplicando 360 maneiras. Tirando as 18, que é quando eles jogam entre si, 360